Olá, eu sou Charles Pantoja. Seja muito bem-vindo à nossa série de podcasts sobre classificação de produtos de origem vegetal. Sabe a comida que chega no nosso prato todo dia? Bom, por trás dela existe uma operação gigantesca, quase invisível e cheia de riscos: o armazenamento de grãos. É uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir preservar os alimentos que movem o mundo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos dessa jornada. Ok, para começar, vamos pensar numa pergunta que pode até parecer meio estranha. Já parou para pensar o que aconteceria se um simples grão de milho, mesmo depois de colhido, seco, transportado, ainda estivesse vivo? Pois é, a resposta é que ele está sim vivo. Cada grãozinho é um organismo vivo, só que num estado de dormência, sabe? E entender isso é a peça-chave para uma batalha científica que acontece todos os dias em silos pelo mundo inteiro para evitar perdas que seriam gigantescas. Então, vamos começar essa análise exatamente pelo começo, que já é o ponto onde tudo pode começar a dar errado, no caminho perigoso da colheita até o lugar de armazenamento. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Só no Brasil, a estimativa é que 10 milhões de toneladas de grãos se perdem todo ano depois que saem da lavoura. É uma quantidade absurda de comida e de recursos que simplesmente some no meio do caminho. Agora, o ponto principal aqui não é só a comida que vai fora. É um rombo econômico gigantesco. Pensa num único produtor. Perder 15% de uma safra de milho pode significar um prejuízo de R$ 24 mil. E o mais irônico disso tudo é que o custo para evitar essa perda é muito, mas muito menor do que o valor que se joga fora. E o perigo não é só o tempo que passa. O próprio transporte é uma ameaça. A famosa BR-163, conhecida como a rodovia da soja, é um exemplo perfeito disso. Na época da safra, com caminhões mal vedados ou com excesso de carga, dá para perder até 2% do que está ali. Em escala nacional, isso vira bilhões de reais perdidos literalmente no asfalto. Certo. Mas se a viagem até o silo já é essa complicação toda, a verdadeira batalha começa mesmo quando os grãos finalmente chegam. Afinal de contas, como é que se faz para manter um organismo vivo, estável, por meses a fio? E é aí que a gente entra na ciência por trás do armazenamento. O principal desafio biológico tem um nome: respiração. É isso mesmo, os grãos respiram. Eles consomem seus próprios açúcares e nesse processo liberam calor e umidade. Se isso não for controlado, o calor vai se acumulando e cria um ambiente perfeito para fungos e para deterioração. Aí já era. Então, a melhor forma de pensar num silo moderno não é como se fosse um simples galpão. Na verdade, ele funciona mais como uma unidade de terapia intensiva para grãos, um ambiente totalmente controlado, pensado para manter aquele organismo vivo, mais estável. E a ciência por trás dessa UTI tem um nome um pouco técnico: psicrometria. Basicamente, é o estudo do ar úmido e de como usar as propriedades dele para controlar a temperatura e a umidade lá dentro do silo. É a ferramenta número 1 para vencer essa batalha contra a respiração descontrolada. Para entender a psicrometria de um jeito fácil, é só imaginar o ar como uma esponja. O ar quente e seco é tipo uma esponja sequinha, pronta para sugar toda a umidade dos grãos. Já o ar frio e úmido é como uma esponja que já está encharcada, não consegue absorver mais nada. Na prática, o processo de aeração funciona mais ou menos assim. Primeiro, sensores ficam medindo a temperatura o tempo todo. Se eles detectam um ponto quente, ventiladores gigantes começam a injetar ar frio e seco na base do silo. Esse ar frio sobe, empurra o ar quente e úmido para fora e acaba resfriando toda a massa de grãos. E o mais importante, isso desacelera a respiração deles. Mas veja bem, toda essa ciência não acontece por acaso. Ela é, na verdade, a base de uma ferramenta econômica super estratégica que conecta a fazenda lá no interior com o mercado global. E no Brasil, duas tecnologias são as mais comuns. De um lado, os silos metálicos, que são um investimento bem alto, uma estrutura permanente, ótima para controlar o clima por muito tempo. Do outro lado, tem os silos bolsa, que são uma solução mais barata, mais flexível e temporária, perfeitos para os picos de safra quando a estrutura fixa não dá conta de tudo. E o que é mais interessante nisso tudo está bem aqui, nessa citação. A capacidade de armazenar dá ao produtor o poder de não virar refém dos preços baixos que sempre aparecem na época da colheita. E esse poder se traduz em vantagens bem concretas.
Significa, por exemplo, poder esperar o preço da saca de soja subir de R$ 130 para R$ 160, como já aconteceu. Significa também aliviar o trânsito pesado nas estradas durante a safra e conseguir garantir o fornecimento para mercados internacionais o ano inteiro, o que permite negociar contratos muito melhores. Bom, estamos chegando na nossa conclusão. E aqui a gente precisa ampliar um pouco a visão. Porque isso não é só uma questão de logística do agronegócio, é muito maior. Dá uma olhada nesse número, 10 bilhões. Essa é a população mundial que a gente espera ter em 2050. A demanda por grãos vai simplesmente explodir. E cada grãozinho que a gente conseguir salvar da deterioração vai ser absolutamente essencial. Então, o ponto crucial é este: entender de armazenamento de grãos importa para todo mundo. Tem a ver com garantir segurança alimentar, com fortalecer a economia lá do campo, com combater o desperdício de comida no mundo todo e, claro, com sustentabilidade, porque cada grão que é salvo significa que a água, a terra e a energia usadas para produzir ele não foram gastas à toa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com todos os desafios que a gente tem pela frente, a pergunta não é se podemos melhorar o armazenamento, mas sim como vamos fazer isso. Porque no futuro talvez a gente não possa mais se dar ao luxo de perder nem mesmo um único grão.